Marco Aurélio e a peste antonina. Estoicismo em tempos de crise. Era o ano de 165 d.C. e o Império Romano estava no auge de sua glória. As fronteiras estavam seguras, a economia florescia e a Pax Romana parecia garantir estabilidade. No entanto, um inimigo invisível se aproximava. Uma praga devastadora que ficaria conhecida como peste antonina. A epidemia provavelmente foi trazida para Roma pelas tropas que retornavam do Oriente, vindas das campanhas militares contra os partas. Os primeiros casos surgiram entre os soldados e, rapidamente, a doença se espalhou por toda a população. Febres altas, dores no corpo, diarreia severa e feridas na pele cobriam os infectados. Em poucos dias, os doentes morriam em agonia. Roma, a maior cidade do mundo na época, com mais de 1 milhão de habitantes, tornou-se um pesadelo. Corpos se acumulavam nas ruas, e o medo se espalhava tanto quanto a própria doença. Marco Aurélio, um governante conhecido por sua filosofia e autodisciplina, tinha duas opções: fugir para um local seguro ou enfrentar a crise de frente. Muitos, em sua posição, teriam escolhido a segurança. Mas ele não era um imperador comum. Inspirado pelos princípios do estoicismo, decidiu permanecer em Roma e liderar seu povo durante a calamidade. Diferente de outros governantes que se escondiam em tempos de peste, Marco Aurélio organizou medidas para tentar conter a doença. Ordenou que fossem construídos hospitais improvisados, distribuiu suprimentos e reorganizou a economia para evitar um colapso total. Ele também insistiu em continuar governando com calma, sem permitir que o medo ou o desespero nublassem seu julgamento. Durante esse período sombrio, Marco Aurélio registrou seus pensamentos no que viria a se tornar sua obra mais famosa: Meditações. Em suas reflexões, escreveu frases como: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Ele entendia que não podia controlar a praga, mas podia controlar como reagia a ela. Em vez de se entregar ao desespero, escolheu agir com prudência e coragem. Não deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se tiver que enfrentá-lo, com as mesmas armas da razão que hoje o protegem contra o presente. Marco Aurélio acreditava que a morte era uma parte natural da existência e que o verdadeiro teste do caráter de um homem era como ele enfrentava a adversidade. A peste durou mais de 15 anos, dizimando milhões de pessoas, incluindo soldados, senadores e até mesmo membros da família imperial. O próprio Marco Aurélio perdeu amigos próximos e filhos para a doença. No entanto, ele não se deixou abater. Mesmo em meio a essa tragédia, o imperador continuou governando e defendendo o império contra ameaças externas. Sua resistência à peste não era apenas física, mas também mental. Através do estoicismo, manteve a serenidade e a clareza de pensamento, assegurando que Roma sobrevivesse à crise. Seu exemplo de liderança sob pressão fez com que fosse lembrado como um dos maiores imperadores da história. E sua obra, Meditações, continua sendo lida até hoje como um guia para enfrentar dificuldades com sabedoria e coragem. Marco Aurélio nos ensina que, mesmo diante das piores tragédias, devemos manter a razão e a virtude. Não podemos evitar todas as dificuldades da vida, mas podemos escolher como reagimos a elas. Sua história nos lembra que a força verdadeira vem do autocontrole e da resiliência diante do caos.